Espero que todos estejam bem. Então, neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os receptores, que é um dos alvos farmacológicos, ou seja, é uma das moléculas que o fármaco vai se conectar, né, para promover o seu efeito, tá? Então, o que são os receptores, né? Receptores são proteínas, né? A gente tem que já deixar bem claro isso. São formados por proteínas, tá? E eles se localizam em diferentes compartimentos celulares. Eles podem estar presentes na membrana plasmática da célula, mas também tem alguns receptores que se localizam no citoplasma da célula e alguns também vão estar localizados na carioteca, que nós conhecemos também por membrana nuclear, tá? Então, os fármacos ou mesmo as substâncias endógenas do nosso corpo, ou elas vão se ligar em receptores que estão presentes na membrana plasmática, ou se ligar em receptores que estão lá no citoplasma, e para isso elas vão ter que entrar na célula, né? Ou se ligar em receptores que estão lá na carioteca. Para isso também elas vão ter que se adentrar na célula. Então, tem substâncias endógenas ou fármacos que não vão entrar na célula, né? Eles vão agir em receptores ali no meio extracelular, que são os receptores de membrana, né? Então, receptores de membrana, não há necessidade que a substância entre dentro da célula. Ela age ali no receptor na sua porção extracelular. Enquanto fármacos ou substâncias endógenas que vão se ligar em receptores que estão ali no citoplasma ou na carioteca, essas substâncias já vão precisar entrar na célula, né, para ativar os seus receptores que estão lá no citoplasma ou na carioteca. Muito bem, então os receptores, eles são um alvo farmacológico. Não é o único alvo farmacológico, é um dos alvos, tá? Vamos lembrar que dentre os alvos farmacológicos nós temos enzimas, temos transportadores, temos canais iônicos, né? E também temos os receptores. Então, os receptores são um dos alvos farmacológicos, ou seja, é uma das moléculas que o fármaco pode interagir para promover algum efeito. Então, eles já existem no nosso organismo porque já existem moléculas no nosso organismo que já interagem com esses receptores para promover algum efeito. Sendo assim, a gente já pode imaginar, a gente já pode pensar que os fármacos são moléculas ou que foram extraídos, né, de alguma substância natural, ou que foram sintetizados, moléculas criadas pela indústria, ou algo misto, né? Vamos lembrar que os fármacos eles podem ser semissintéticos, ou também os fármacos podem ser obtidos por biotecnologia. Independente da origem do fármaco, da molécula do fármaco, o intuito é sempre obter uma molécula que consiga se ligar onde as moléculas endógenas se ligam, né? Então, os receptores eles já existem no nosso organismo porque as moléculas endógenas já interagem com ele. Então, essas moléculas sintéticas, semissintéticas, extraídas ou obtidas por biotecnologia, né? Elas vão entrar no nosso corpo para se ligar nos receptores que as moléculas endógenas já se ligam. Primeiro vamos relembrar essa nomenclatura endógeno e exógeno, né? Lembrando que os receptores, eles são proteínas que já existem no nosso corpo, né? Eles já estão presentes lá. Eles não vão ser criados para os fármacos agirem, não. Eles já existem no nosso corpo, justamente porque existem substâncias no nosso corpo, por exemplo, hormônios, que já ativam esses receptores para exercer a função que eles precisam, tá? Então, essas substâncias que já existem no nosso corpo, que o nosso próprio corpo produz para exercer algum efeito, nós vamos chamar de substâncias endógenas. Enquanto as substâncias que a gente toma, ou seja, os fármacos, né, para tratar alguma coisa, para utilizar como diagnóstico de alguma coisa, para utilizar como medida profilática,
né? Então, são todas substâncias exógenas, ou seja, a gente está obtendo de fora, tá? Então, substâncias endógenas são aquelas que a gente produz no nosso próprio organismo, dentro, certo? Enquanto as substâncias exógenas são aquelas que a gente toma, né? Que vem de fora, exógeno. E existe, então, diferentes interações fármaco-receptor. Então, vamos entender essas interações com base em um exemplo, né, real. Um exemplo real. Existe no nosso corpo uma substância que age como neurotransmissor ou como hormônio que se chama adrenalina. A adrenalina exerce diferentes funções no nosso organismo. Ela apresenta diferentes tipos de receptores que estão espalhados em diferentes órgãos no nosso corpo. Por exemplo, a gente encontra receptor de adrenalina. Nos nossos olhos, a gente encontra receptor de adrenalina. Nos nossos brônquios, bronquíolos, no coração, nos vasos sanguíneos, na bexiga, nos intestinos. Então, os receptores de adrenalina estão espalhados por diferentes órgãos do nosso corpo. E quando a adrenalina se liga nesses receptores, ela vai exercer algum efeito. Vamos dar um exemplo, né? A gente tem receptores de adrenalina no coração. Por quê? Em alguns momentos, dependendo do que a gente estiver vivenciando, né, dependendo do nosso mecanismo fisiológico em determinado momento da nossa vida, do nosso dia, os nossos batimentos cardíacos precisam acelerar, né? A frequência cardíaca precisa acelerar. Nesses momentos, a adrenalina ela pode ser liberada. A adrenalina ela se liga nos receptores presentes nas células cardíacas, receptores específicos dela. E o efeito, né, dessa interação de adrenalina e receptor de adrenalina faz com que haja, né, uma interpretação pela célula. Então a célula entende, opa, a adrenalina está aqui ligada no receptor. Preciso aumentar os batimentos cardíacos, né? Isso acontece em praticamente todas as células cardíacas ao mesmo tempo. Então, todas elas entendem o sinal e todas elas trabalham em conjunto para aumentar a frequência cardíaca. Então, o efeito acaba sendo no órgão, né? Você tem aquele monte de célula formando tecido, né? E a união de tecido forma órgão. Então, o órgão como um todo vai entender que ele tem que aumentar os batimentos e o efeito, então, vai ser esse, né? O aumento dos batimentos cardíacos. Tendo a fisiologia em mãos, né? Vamos lembrar que a farmacologia depende da fisiologia, né? Então, se sabe que a adrenalina ela exerce esse papel no coração. E se sabe também que o coração, quando ele aumenta o seu batimento, ele aumenta a pressão arterial. Então, o que a indústria pensou? Uma das estratégias que a gente pode utilizar para reduzir a pressão arterial de um indivíduo que seja hipertenso é impedindo a ativação dos receptores de adrenalina. Sabendo então que a adrenalina tem receptores lá no coração e quando ela se liga, ela vai aumentar os batimentos cardíacos, e sabendo também que o aumento dos batimentos cardíacos promove aumento da pressão arterial, então o que a indústria pensou? Bom, se a gente impedir a ativação dos receptores de adrenalina, a gente pode então reduzir esse aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, a gente reduz a pressão arterial. Isso também pode ajudar em pacientes que tenham algum problema no coração, alguma patologia no coração. Para não deixar o coração se esforçar tanto, a gente não deixa com que haja esse aumento da frequência cardíaca. E aí o que a indústria fez? Desenvolveu fármacos, moléculas que se ligam nos mesmos receptores de adrenalina. Só que aí esses fármacos, eles não vão fazer a mesma coisa que a adrenalina faz, eles vão fazer o contrário. Eles não vão deixar esse processo acontecer. Aí a gente entra nos tipos de interação fármaco-receptor,
né? A própria adrenalina, que é uma substância endógena, o que ela faz nos receptores presentes lá no coração? Ativa esses receptores. Então, ela é considerada um agonista natural, né? Um agonista endógeno dos seus próprios receptores. Os fármacos que vão se ligar nos mesmos receptores de adrenalina e não deixar com que a frequência cardíaca seja aumentada, nós vamos chamar de antagonistas dos receptores de adrenalina, tá? Então, aquelas moléculas, aqueles fármacos, aquelas substâncias endógenas que se ligam nos receptores e ativam ele para promover algum efeito, nós vamos chamar de agonistas dos receptores. Enquanto aquelas moléculas, aquelas substâncias, aqueles fármacos que se ligam no receptor e não deixa ele se ativar, não deixa ele fazer o efeito, né? É dizer para a célula que aquele efeito tem que acontecer, nós vamos chamar de antagonistas, tá? Então a gente tem no mercado diferentes tipos de fármacos com diferentes funções e nós vamos estudar ao longo da farmacologia, né? Nós já estamos estudando que alguns fármacos vão ter efeitos agonistas, enquanto outros fármacos terão efeitos antagonistas. Os fármacos que têm efeito agonista são aqueles que vão ativar o receptor para promover algum efeito. Enquanto os antagonistas são aqueles que não vão deixar o receptor ser ativado, para aquele efeito não acontecer, né? A palavra antagonismo significa justamente o contrário, né? Vamos dizer que uma oposição, né? Então, enquanto um faz uma coisa, o outro não deixa fazer, tá? Então, antagonismo significa isso. Então, essas são as interações fármaco-receptor que a gente tinha que relembrar e é importante que a gente compreenda para se estudar farmacologia.